Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui quem fala é Leon Weinstein, da cidade de Los Angeles, Califórnia. A ascensão da China, a incrível, fantástica ascensão da China. E também sobre o fato de que, em todas as épocas, todos os povos resolvem seus problemas internos atacando os vizinhos. Isso distrai o povo, coloca o país em estado de guerra. Pode-se declarar que o mundo inteiro está contra nós. O povo para de pensar em comida e, em vez disso, pensa em sobreviver. Aqui você pode começar a distribuir comida por cartões, anunciar que isso não é culpa das autoridades, mas sim daqueles tios e tias ruins do exterior e, em geral, colocar a situação interna sob controle rígido. Parece que a China decidiu resolver seus problemas internos ao invadir Taiwan, ou seja, iniciando a ocupação de Taiwan. Digamos que seja assim, provocando ações militares dos Estados Unidos da América, além do aumento da tensão internacional e, como resultado, a repressão do descontentamento interno com as medidas mais severas possíveis, declarando-os insatisfeitos, é claro, como espiões, mercenários da burguesia ou simplesmente agentes americanos, não sei como quiser, ou seja, espião romeno. Agora vou mostrar para vocês alguns vídeos e vamos discutir esse evento de extrema importância para o mundo. Na verdade, uma cadeia de eventos extremamente importantes para o mundo. Mas antes de tudo, senhores, obrigado a todos que se tornaram patrocinadores do canal. Eles vão receber 2 vídeos adicionais e mais detalhados por semana. Além disso, na próxima etapa, vou fazer esses encontros, perguntas e respostas exclusivamente para os patrocinadores. O canal principal ainda está crescendo em 1000 pessoas diariamente. Muito obrigado a vocês, senhores. Estou muito feliz que vocês se interessem e compartilhem informações sobre o canal com seus amigos. Aliás, posso pedir para vocês deixarem o like, não só no começo? Eles não são contabilizados pelo canal quando são dados no início, um chefe deixado para trás. Aliás, aqui 2 coisas são importantes para vocês. A primeira é quanto tempo vocês assistiram ao vídeo. Se foi só 1 minuto, se foi até o meio, quase até o fim ou até o final mesmo. E a segunda coisa é que, depois de assistir, né, vocês deixem um like e, se não for difícil, escrevam um comentário lá com 4 ou mais palavras. E agora vamos começar. China, Taiwan e os problemas internos chineses que estão se tornando questões globais. A China iniciou exercícios militares em grande escala nas águas ao redor de Taiwan para impedir que a ilha autônoma busque a independência. O exército chinês enviou aviões da Força Aérea e 19 navios de guerra para cercar Taiwan. Nos exercícios, voltados para a simulação de bloqueio aéreo e marítimo do território, a China está intensificando suas operações ao redor de Taiwan, demonstrando uma impressionante demonstração de força. Os militares chineses também implantaram mísseis hipersônicos antinávio, o que, segundo analistas, é um sinal para os Estados Unidos da América contra qualquer possível intervenção. A China realizou seus maiores exercícios militares, cercando Taiwan por completo. Centenas de navios de guerra, aviões, lançadores de mísseis e unidades de artilharia realizaram manobras de treinamento para isolar Taiwan do mundo. E para tornar a ameaça ainda mais clara, o exército chinês divulgou um vídeo mostrando simulações de ataques com mísseis contra cidades como Tainan, Hualien e Taichung. Algo semelhante já aconteceu. Apenas alguns meses atrás, em dezembro de 2024, a China enviou quase 90 navios de guerra e dezenas de aviões, o que se tornou o maior exercício naval em décadas. E mesmo antes disso, em outubro, Taiwan registrou 125 aviões chineses e 34 navios de guerra se acumulando perto do seu espaço aéreo. Mas esses exercícios não são como aqueles que vimos antes. Tem algo errado. O momento parece muito bem planejado, o tom é muito mais agressivo e o ritmo com que eles se movem já não parece uma demonstração de força. Isso parece uma preparação para uma tomada hostil. E tudo isso está acontecendo. Com a economia chinesa em declínio, as tarifas estão prejudicando as exportações, compradores americanos estão se retirando e fábricas construídas para esse comércio fecham sucessivamente. Para um regime construído sobre o controle, é como se Ma Jinping estivesse encurralado e não tivesse boas opções restantes. Quando um regime como o primeiro comando da capital sente que está perdendo o controle, mesmo que minimamente, ele passa a agir agressivamente. É exatamente aí que você vê o verdadeiro rosto dele.
É assim que ocorrem eventos como o massacre na Praça da Paz Celestial. Lembra-se, há 2019? Trump impôs tarifas de United States dólares 200 bilhões sobre a China. E alguns meses depois, o mundo enfrentou um vírus mortal que surgiu diretamente de Wuhan. O Partido Comunista Chinês nunca pediu desculpas por isso. No entanto, eles prosseguiram como se nada houvesse ocorrido. Interessante, não é? Parece que a China respondeu às tarifas com um vírus. E, aliás, quem ajudou nisso foram, digamos, Fauci e o Partido Democrata dos Estados Unidos da América. Sobre a primeira fase da guerra econômica, a Batalha Econômica dos Titãs, diz o principal estrategista do ano de 2015 sobre a mudança de poder, Steve Bannon. Está acontecendo uma reorganização. A questão não é só sobre tarifas, elas são apenas um instrumento, ela está reorganizando o sistema mundial de comércio e comércio. Durante os últimos 30, 40 ou 50 anos, no Ocidente estava acontecendo uma desindustrialização sistemática realizada por pessoas e líderes das elites ocidentais em detrimento da classe trabalhadora e da classe média. E é exatamente isso que o presidente Trump está tentando reorganizar: os sistemas globais de comércio e comércio. Você vai perceber que o maior interesse nisso vem do Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Vietnã, Filipinas e Índia. Esses países, posso te dizer, agora estão formando fila no Ministério das Finanças, tentando finalizar a arquitetura dos memorandos de entendimento sobre as transações. Do ponto de vista de Bannon, os vizinhos da China na região, Índia, Coreia, Japão, Filipinas, Vietnã, são os parceiros mais interessados que sonham em se livrar da pesada influência da hegemonia chinesa. Pode ser assim? Então, o presidente Trump faz isso porque o Partido Comunista da China já está travando uma guerra econômica contra o Ocidente há 20 ou 30 anos. Isso é o que representa uma guerra irrestrita e, como mostrou o Jornal da Era, você sabe, em cada edição. E a guerra popular que eles declararam, que Wang Xi, Shang e Xi declararam contra os Estados Unidos em maio de 2019, depois de 2 anos de negociações difíceis, Liu Xi, o vice-primeiro-ministro, com Bobo Heiser, Peter Navarro e o presidente Trump. A recusa desse acordo mostra que eles não estão interessados. Na verdade, o único foco deles é a separação total. Além do nosso capital e das nossas tecnologias, A China tem apenas uma fonte de renda, é a exportação do que eles produziram dentro do país. E no mercado interno, 3/4 ou mais do país não tem recursos para nada além da sobrevivência. Hoje existe um embargo total. É um embargo total. Quero dizer, é por isso que, ao que me parece, você vê como o secretário Benson e alguns contatos com o custo por clique e você não pode nem piscar. Mas há algum trabalho. Agora existe um embargo total à importação de mercadorias da China para os Estados Unidos. Basicamente, se você conversar com caminhoneiros recentemente, não há caminhões saindo de São Pedro e do Porto de Los Angeles, esses grandes portos da costa oeste, um país em desenvolvimento para os chineses. Meu ponto de vista é que, se você olhar para a balança comercial, o que acontece? O que chega nos navios em São Pedro, no Porto de Los Angeles e na região da Bahia e em Washington, se você olhar, o que chega à costa oeste e é enviado para o leste. São bens de consumo, produtos de engenharia, produtos com valor agregado. Sim, você tem camisetas e coisas do tipo, mas também há muitos produtos com valor agregado que chegam. Se você olhar para o que sai, são grãos de soja, sorgo, madeira, trigo, alguns chips de alta tecnologia, alguns chips super modernos, basicamente é isso que sai. Somos basicamente uma colônia econômica do Partido Comunista da China, então... Ou seja, não somos nós que exportamos alta tecnologia para a China, eles que nos vendem, e nós mandamos pinhão, mel e casca de bétula. Deveria ser o contrário, eles é que deveriam. Eles são um país em desenvolvimento, e nós, em tese, somos realmente desenvolvidos. Milhões de jovens chineses aderiram. Milhões de jovens chineses foram às ruas, ocupando pontes, estradas e prédios municipais. E todos os espaços públicos em sinal de protesto contra o governo. A razão é simples. O desemprego na China atinge níveis recordes e o ambiente deflacionário está causando sérios danos ao país.
em março de 2020. 2025. O nível de desemprego entre os jovens no país subiu para 16,5%. Atualmente, estima-se que esse índice aumentou para 25%. Quase 1 em cada 4 jovens enfrenta dificuldades até mesmo para encontrar um emprego com salário mínimo. Esta é a primeira vez desde o incidente na Praça Tiananmen, quando a China enfrenta uma rebelião tão intensa por parte dos jovens. Em particular, jovens estudantes universitários chineses estão se organizando secretamente contra o governo de Xi, realizando protestos, comícios e marchas em massa em algumas partes do país. As cenas de marchas, comícios e manifestações aconteceram recentemente em Xangai. Qual é o verdadeiro problema? Recentemente, houve uma série de marchas, comícios e manifestações em Xangai. Essas ações foram organizadas por jovens instruídos que, durante a última década, foram enviados à força para trabalhar nos campos e que retornaram a Xangai de várias partes do país, no Ano Novo Chinês. Os jovens se organizaram espontaneamente e suas atividades duraram vários dias. Eles se reuniam em frente aos escritórios do Comitê Revolucionário Municipal, cortavam a eletricidade dos bondes, paravam os trens e O movimento dos transportes atacavam prédios do governo. e funcionários do partido. A polícia chinesa interveio. E Milhares de jovens foram presos. O regime de Pequim aparentemente deu ordem para reprimir brutalmente os protestos, mas essa ordem não vai mudar a situação no país. Eles sentem insatisfação em relação à administração de Xi Jinping. Isso porque eles sempre ouviram a propaganda do partido dizendo que sempre vamos crescer e sempre seremos fortes. Agora, a sensação de falta de futuro cria um grande sentimento de decepção. os jovens na China não conseguem encontrar emprego. Nos últimos 10 anos, os formandos que não conseguiam arrumar trabalho eram enviados para fazendas. Para ser sincero, não conheço a estrutura de lá, mas vamos chamar isso de kolkhozes, trabalhos agrícolas. Agora, dezenas de milhares voltaram para as cidades. Aqui estou eu, neste exato momento, exatamente neste momento. E eles, ao que parece, estão até liderando a resistência. Que saída resta para o Partido Comunista da China? E qual é o tipo de caminho para o desenvolvimento do livre mercado? Se este é o túmulo para o governo comunista, Que ele vai novamente jogar com o orgulho nacional para redirecionar a raiva dos jovens para o exterior? forças. Ou seja, a culpa é dos malditos capitalistas. Em primeiro lugar, adivinhe, os Estados Unidos da América. A China está se preparando para invadir Taiwan e o Japão está se preparando para a guerra. Enquanto o presidente Xi Jinping intensifica a pressão no Estreito de Taiwan, o Japão está abandonando décadas de pacifismo e se preparando para enfrentar força com força. Não apenas com declarações, mas também com caças furtivos, mísseis de próxima geração e exercícios militares que não deixam dúvidas sobre suas intenções. Isso não é exibicionismo, é preparação para o combate. E a mensagem para Pequim não poderia ser mais clara. Se a China atacar Taiwan, o Japão está pronto para lutar. O Japão tem participado ativamente do programa F-35 dos Estados Unidos da América nos últimos anos. Até março de 2025, o Japão encomendou impressionantes 105 F-35A e 42 F-35B, o que o torna o maior participante não americano do programa F-35. Ambas as modificações podem ser vitais caso o Japão entre em guerra com a China. F-35. Este é um caça de quinta geração com tecnologia que combina manobrabilidade, versatilidade e alto desempenho. Com um conjunto avançado de sensores, oferecendo aos pilotos mais informações que qualquer outro avião já visto. Suas características destacam o que o torna tão impressionante. Os motores a jato geram um empuxo impressionante de 43 mil libras, permitindo que ele atinja velocidades de até Mach em distâncias de até 1.350 milhas. Com o tanque de combustível cheio, Aparentemente, a China está resolvendo vários problemas, várias tarefas. Lembre-se de que Putin tinha uma baixa aprovação, mas a anexação da Crimeia o tornou um herói novamente. E a Crimeia o tornou novamente popular na Rússia. Xi Jinping, ao que parece, quer fazer o mesmo. Ele está disposto a arriscar uma confrontação com o Ocidente e com os Estados Unidos da América e também com os vizinhos para resolver o problema dos protestos e da desobediência dos jovens.
levá-los para o exército, colocar o país sob racionamento de alimentos, impor um regime militar, talvez apenas um toque de recolher. Além disso, quanto mais confrontos houver com os Estados Unidos da América, Japão e Coreia, melhor. A Coreia do Norte vai atacar o Sul e o Japão. Um enorme exército chinês vai avançar sobre o Vietnã, Filipinas, Taiwan e a população vai escalar. E em 2 ou 3 anos, os mortos não vão mais precisar procurar trabalho. Os feridos serão enviados para as regiões provinciais. Uma parte da população será mobilizada para a produção de equipamentos militares e materiais de consumo e, depois disso, para a reconstrução. E, em vez da nova política econômica, ou melhor, do fascismo de Mussolini, que é o que está acontecendo com eles agora, eles terão novamente a requisição forçada de grãos, ou algo parecido, sim, não a requisição forçada, e o comunismo de guerra, tipo aquele leninista, stalinista. 2 ou 3 anos e a guerra terminará com a China saindo dos mercados mundiais e, como já aconteceu muitas vezes, se isolar do mundo para resolver seus próprios problemas internos. Até o próximo despertar, é claro, e as tentativas de se integrar novamente e novamente ao mundo ao redor. Então, as previsões: guerra na Ásia, depois o isolamento da China até o final do século XXI. E agora quero contar para vocês sobre um projeto que começou aqui mesmo. Aqui, o não tão desconhecido para vocês, Karl Marx escreveu sua obra O Capital, e dezenas de países correram para construir o comunismo. Thomas Paine, ao se mudar da Grã-Bretanha para os Estados Unidos da América, escreveu Senso Comum em um livrinho fino e começou a Revolução Americana. E a revolução foi direcionada contra a monarquia, não contra um monarca específico, mas contra o culto à liderança em geral, contra a ideia de que um líder, ou, digamos, um pequeno grupo próximo ao líder, deveria governar, estando acima de todos. Nascida como resultado desse senso comum, a democracia política era o melhor que havia no mundo até então, mas ainda assim tinha seus problemas e falhas. E ainda se na monarquia tudo se resumia à decisão, digamos, de um único indivíduo, e os demais eram obrigados a obedecer, na democracia política a maioria fazia com a minoria o que queria. Por exemplo, roubava-os, chamando isso de impostos, tributos, regulamentos, tarifas, multas ou qualquer outra coisa que quisessem. Ou seja, a democracia foi e é melhor do que o governo de um só, mas com problemas, ou seja, com defeitos e com a previsível transformação em tirania da maioria. Isso pode, por assim dizer, ser observado na história e foi comprovado muitas vezes, começando, digamos, pelo Império Romano e também em muitos países modernos. Aqueles que produziram mais e melhor do que os outros foram explorados, tirando deles os recursos conquistados para transferi-los, em primeiro lugar, para os funcionários públicos. E aqueles que faziam a exploração e aqueles que trabalhavam, por assim dizer, menos e pior, ou não queriam trabalhar, ou faziam corpo mole, ou não estudavam, ou algo assim, por isso recebiam menos recursos. Com a democracia política, a corrupção se desenvolveu e os governantes facilmente, digamos, envolviam os países em guerras, ou, como fez Clinton, resolviam seus problemas presidenciais nos envolvendo em uma guerra na Iugoslávia. Chegou a hora de pensar em como mudar essa democracia política que é quase boa, mas só pela metade. Uma atitude que não permita que os funcionários públicos roubem e que não permita que os políticos se envolvam ou nos envolvam em guerras que não precisamos. O livro sobre como fazer isso já foi escrito, tivemos sorte. Ele se chama A Caminho das Estrelas e seu autor é Andrew Galambas, um famoso astrofísico e filósofo americano. E chegou a hora, senhoras e senhores, de vocês conhecerem esse livro para entenderem como resolver esses problemas. Aqui está um exemplo.
2 lobos e uma ovelha votaram democraticamente sobre quem comer no jantar. 2 contra 1 decidiram comer a ovelha. Adivinhe quem foi contra? Golambos mostra como a ovelha pode evitar ser comida. Ou, por exemplo, um ladrão entrou na sua casa e roubou os $10.000 que você guardava para uma emergência. O ladrão foi capturado, julgado, recebeu advogado, alimentação, transporte e proteção, tudo às suas custas. Ele foi condenado a 6 meses de prisão, cumpriu 2 e saiu depois de umas férias maravilhosas com os amigos. Tanto com os antigos quanto com os novos amigos. Vocês não recuperaram o que foi roubado, mas ainda por cima pagaram pelo julgamento, pela manutenção e pelo entretenimento do ladrão na prisão. E pequenas despesas com pequenas quantias de dinheiro para gastos, ou pequenas despesas com coisas pequenas, não sei. Lá isso tem algum nome. Galambos mostra como fazer de modo que o ladrão não queira roubar. B, você recupere o que foi roubado. E C, o criminoso realmente seria punido. O projeto de vídeo Roteiro para a Liberdade é uma série de vídeos de 10 minutos em formato divertido e envolvente, que mostram como construir esse tipo de organização social. Mas se Galambos ajuda a revelar e construir relações corretas na sociedade, em qualquer ambiente, então, ao assistir, se aprofundar, aprender e compreender, você será capaz de estabelecer relações corretas em qualquer grupo, seja de amizade, família, trabalho, negócios, ou seja, em qualquer coletivo, em qualquer ambiente. O link abaixo vai te levar ao primeiro vídeo, que é uma palavra introdutória, como se fosse 10 minutos. Recomendo assistir a ele e a alguns episódios depois, e você verá o quanto isso é interessante e útil. O projeto é totalmente gratuito, apresentado por uma organização sem fins lucrativos chamada... Você não precisará pagar nada por isso. Dedique 10 minutos, encontre o link na descrição e confira. Isso pode ser o melhor investimento de tempo de toda a sua vida. Voltando à China, eu diria que há mais de 50% de chance de que a China tente tomar Taiwan, provocar o mundo naturalmente e arrastá-lo para um conflito militar global. Eles acham que para o Partido Comunista isso é uma vitória de qualquer forma. Primeiro, se eles tomarem Taiwan, e o mundo, assim como com a Ucrânia, não vai ajudar, eles ganharão a opinião pública interna. Em segundo lugar, se as ações militares começarem, a quinta coluna nos Estados Unidos da América vai culpar Trump por isso, e os democratas vão voltar ao poder. O que significa a diminuição da continuidade e o retorno ao status quo de ontem. Em terceiro lugar, se a guerra se tornar mais ampla, realmente se transformar, como dizem agora, em uma terceira guerra mundial, que ninguém vai usar armas nucleares B. Todos os problemas dentro da China são resolvidos por meios de força. A nação está racionando os agitadores em campos ou na frente, talvez. Como resultado, ocorre uma nova divisão do mundo e a China retorna ao papel de, por assim dizer, fábrica de tudo. E, no caso mais extremo, a China se fecha, corta os laços com o mundo e começa a resolver seus problemas internos com rios de sangue. Bem, e aí já é, como se diz, de quem for a vez. Eles fizeram isso na época do início de Mao, na época dos Hunveibins, ou seja, durante a Revolução Cultural, na época da Praça Tiananmen, e estão prontos para repetir a qualquer momento. Alguém duvida que os chineses podem começar a esmagar qualquer reunião de estudantes, homens, mulheres, quem quer que seja, com tanques? Não podemos influenciar a preparação chinesa, o planejamento, mas continuando a pressionar a China de forma implacável com tarifas de vários países, não só de nós, talvez possamos levar a situação lá a um verdadeiro barril de pólvora. E como se sabe, isso ameaça explodir.
E então a China pode ter uma chance. Senhores, deixem um like após assistirem. Se tiverem um momento, escrevam o que acham sobre as chances de guerra e sobre a chance da China se libertar do jugo dos comunistas. E sim, inscrevam-se no canal para não perderem a análise dos acontecimentos. Aqui, como vocês podem ter notado, é diferente da maioria dos outros canais. Espero que vocês tenham gostado e que nos encontremos novamente em breve. Legenda criada por